Senhor presidente, senhores senadores, companheiros que nos assistem pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio Senado, quero dizer, senhor presidente, que apesar de todas as dificuldades por que passamos, que enfrentamos e que ainda continuamos a enfrentar nesse ano de 2016, daqui a alguns dias iniciará. Apesar de tudo isso, creio que tivemos ontem uma sessão importante do Senado Federal. Acompanhamos o balanço e assinamos embaixo do balanço apresentado pelo presidente Renan Calheiros, que mostrou as atividades legislativas importantes, seguidas e crescentes, mas mais do que isso, a postura do Senado no sentido de contribuir com a economia nacional, garantindo uma economia dos gastos do Senado Federal também muito importante. Mas o que eu gostaria de destacar, senhor presidente, é a questão política no pronunciamento do presidente Renan Calheiros. Destacar a questão política porque o Brasil vive uma crise que é econômica, uma crise profunda, eu até diria, e que não é novidade, porque o mundo inteiro vive um problema na economia já desde o ano de 2008. E foram exatamente as medidas adotadas pelo governo, sobretudo as medidas anticíclicas, que fizeram com que o Brasil passasse por esse período sem expressar os índices negativos que outras economias e outros países do mundo expressaram. Índices de 25%, como os países da Europa, no desemprego, índices de recessão de 3%, 4%, senhor presidente. Então, de 2008 até o ano de 2014, graças a um conjunto de medidas adotadas pelo governo federal. E que medidas são essas? Medidas no sentido de ampliar o crédito, não só às grandes empresas, para que intensificassem seus processos produtivos, para que viabilizassem os seus investimentos, mas também facilitação do crédito para o pequeno produtor, o pequeno empresário e para as pessoas de modo geral. Então, essa foi uma medida importante adotada pelo governo. A segunda medida adotada pelo governo foi a intensificação da política de incentivos fiscais, o que fez, por um lado, com que as empresas se dinamizassem, mas, por outro lado, houvesse uma queda na arrecadação do governo. Mas, repito, não tivemos nenhum aumento de desemprego e não tivemos maiores problemas na nossa economia. E a terceira medida, que eu considero importante destacar, que o governo adotou, foram as medidas de ampliação dos seus próprios investimentos nos programas sociais e nos programas de infraestrutura. O Bolsa Família cresceu, o Minha Casa Minha Vida cresceu, nasceu o Minha Casa Melhor, enfim, foram exatamente devido a essas medidas, senhor presidente, que o Brasil conseguiu segurar a sua economia. Ocorre que, eu aqui já abordei, que todas essas questões fazem com que a arrecadação caia. E esse ano nós passamos a viver um problema sério, porque não há mais recursos, não há mais, com o agravamento também, quando pensávamos que os Estados Unidos teria sua economia recuperada, quando pensávamos que a Europa estava caminhando para a recuperação, o que é que nós assistimos? Os países emergentes aprofundarem a sua crise, como é o caso da China. A China, que é o maior parceiro econômico do Brasil hoje. Então, óbvio que uma queda na economia da China, que crescia a índice superior aos 2 dígitos, 10%, 11%, uma queda para 7%, 6,5%, isso impacta não só aquele país, mas impacta o mundo inteiro, visto o tamanho da economia chinesa. E principalmente no momento em que a outra grande economia mundial, os Estados Unidos, ainda passava por um processo de crescimento. Então, senhor presidente, esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo esse ano, a oposição costuma dizer o seguinte,
que decorre de dificuldades econômicas e que, aliás, não é só o governo central, o governo federal. Governos estaduais, governos municipais vivem também este problema. Tanto que, apesar das medidas de contenção, apesar do ajuste fiscal que o governo federal vem promovendo, recentemente agora foi aberta uma linha de crédito para operações de créditos e empréstimos internacionais para estados e municípios brasileiros, porque o governo compreende que a sua dificuldade é também a dificuldade dos estados e a dificuldade dos municípios. Ocorre que a oposição, e é bom sempre que se diga, a oposição no Brasil hoje é o que de mais atrasado e antipovo pode existir na política brasileira. Porque a oposição de hoje eram aqueles que estavam no poder quando privatizaram quase tudo. E o que não privatizaram foi porque o povo não deixou, porque o povo se mobilizou e não deixou que se privatizasse. Privatizações eivadas de irregularidades, empresas vendidas a preço de banana, denúncias contra um governo que mudou no meio do jogo a regra para poder se eleger à força de compra de votos, mas que não tivemos nenhuma investigação em curso. Então, é essa a oposição que nós temos no Brasil hoje. A oposição cujos direitos do trabalhador é muito menos importante, para quem os direitos do trabalhador é menos importante do que a estabilidade na economia, do que o ganho que as empresas podem ter. Vamos lembrar quantos projetos tivemos que lutar e barrar quando o PSDB presidia esse país. Um dos que mais marcaram a luta dos trabalhadores foi talvez o mais simples, um projeto de um único artigo, mas que acabava com a CLT, porque colocava o negociado acima do legislado. Veja, num Brasil, num país em processo de desenvolvimento, onde a força do trabalho ainda não está plenamente consolidada e organizada. Então, é essa a oposição que nós temos hoje e que, após as eleições concorridas, disputadas, cuja vitória da presidente Dilma não foi com uma diferença significativa, foi uma diferença pequena. Então, aproveitando-se do momento de crise, da divisão da sociedade expressa no resultado das eleições de 2014, a oposição tentou aquele velha tática que a gente sabe, fale uma mentira 100 vezes que ela vira verdade, dizendo que todo o problema na economia do Brasil é culpa da presidente Dilma, e que a presidente mentiu, e que durante as eleições, e que fez isso e fez aquilo. E que não havia nenhum elemento externo a justificar essa crise. Ora, quanta asneira, seu presidente. É isso, é tentar falar, para ver se pega. E se aproveitando desse momento de dificuldade e tratando e fazendo análises puramente e meramente oportunistas. Mas não satisfeitos com isso, senhor presidente, o que faz a oposição? Busca, a todo custo, a todo jeito, uma justificativa para tentar impedir o mandato da presidente Dilma, para tentar promover o impeachment nesse país. E eu digo isso baseado nos atos desses próprios, dos atos dos tucanos, nos atos dos democratas, que são aqueles que eram do antigo PFL. Primeiro, ingressaram com representações, ou apoiaram representações ingressadas quando a presidente, que falava de pedaladas fiscais. E foi um debate o ano inteiro de pedalada. Não sei se a população está prestando atenção, mas as pedaladas, elas sumiram um pouco do noticiário nacional. Hoje não se fala mais quase em pedalada, senadora Cir Gurgax. Mas há 2 meses era só pedalada. Pedalada para cá, pedalada para lá, pedalada para cá, pedalada para lá. O que é isso? Era porque a presidente, o governo federal, utilizou, em alguns momentos do ano de 2014, recursos dos bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, para pagar o Bolsa Família, para cumprir compromissos com o programa Minha Casa Minha Vida, entre outros. Só que, senhor presidente, eles diziam que isso era empréstimo e que, portanto, ficou negativa a conta, e isso era pedalada. Isso era pedalada, ou seja, uma artimanha para fechar artificialmente e ilegalmente as contas. E nós dizíamos o seguinte, isso não é empréstimo, isso é parte prevista num contrato, inclusive, assinado entre o Poder Executivo, o Governo Federal e os bancos públicos.
Bom, mas era pedalada para cá, pedalada para lá, tal. Aí eles começaram a perceber, sem falar, mas a perceber que não chegariam a lugar nenhum. Não chegariam, nenhuma medida de impeachment baseada nisso levaria a lugar nenhum. Utilizaram, inclusive, um parecer prévio do Tribunal de Contas da União, que não é um julgamento, é um parecer prévio, porque o julgamento é feito pelo Congresso Nacional, mas percebendo, e sem muito alarde, que isso não levaria a lugar nenhum, fizeram uma outra representação, uma representação que diz que a presidente Dilma abriu crédito suplementar através de decreto sem permissão legal. Ora, senhor presidente, o ano não tinha acabado, como não acabou efetivamente. E foi aí, exatamente aí, que na hora em que o processo do presidente Eduardo Cunha, contra o presidente Eduardo Cunha, é aceito na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, que ele defere o pedido de impeachment contra a presidente Dilma. E apressadamente, assodadamente, irresponsavelmente, tratou de fazer uma manobra, retirando o líder de seu partido, inclusive, e eleger uma comissão cujos membros, no geral e na sua maioria, eram favoráveis ao impedimento da presidente Dilma. Mas essa imoralidade não durou muito tempo, senhor presidente. Ontem, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de uma ADPF ingressada pelo meu partido, o PCdoB, que havia ingressado com uma inicialmente, e depois de todas essas medidas acontecidas, a eleição de uma chapa avulsa na Câmara dos Deputados, uma votação secreta, e nós aqui votamos abertamente, debatemos o assunto, votamos abertamente, inclusive recebendo uma decisão do ministro Fachin desnecessária, no meu entendimento, porque nós já, quando a decisão do ministro chegou, dizendo que a votação deveria ser aberta, nós já estávamos concluindo a votação aberta, senhor presidente, concluindo a votação aberta. Então, o Supremo ontem, ele deu provimento à grande maioria dos itens estabelecidos na ADPF, na ação ajuizada pelo PCdoB, com vários outros partidos, entidades que a ela se associaram. E foi uma vitória. Eu não diria uma vitória de nós que lutamos contra um golpe, nós que defendemos o mandato da presidente Dilma, mas foi uma vitória da democracia. Foi uma vitória do Estado democrático de direito, não há dúvida quanto a isso. No voto do relator Fachin, apresentado antes de ontem, ele reconheceu a representação do PCdoB, a ação, mas indeferiu todos os itens. E esse fato, a partir de uma divergência estabelecida pelo ministro Barroso, extremamente qualificada, a votação foi revertida, ou seja, aquela comissão do senhor Eduardo Cunha não vale mais, porque a comissão não pode ser de um grupo, tem que ser do parlamento, não vale por várias razões, porque teve chapa independente e votação secreta. Então, o processo terá que começar do zero e começar de acordo com pretende a lei. E aí, senhor presidente, eu iniciei meu pronunciamento falando sobre o balanço da casa e disse que a parte mais importante era a política, porque nesse momento o papel do Senado Federal tem sido muito importante, tem sido o papel do equilíbrio. E eu aqui quero destacar, senadora Cir, o papel do presidente Renan Calheiros, extremamente equilibrado. Ontem, quero dizer que tive muito orgulho, apesar de que tenho a convicção, a certeza que a população brasileira não é que não aprove, rejeita a política e os políticos brasileiros, levando em consideração a péssima conduta de alguns desses parlamentares, mas ontem eu tive muito orgulho de aqui estar e de ver que existe uma parcela, sim, de parlamentares que tem compromisso, não com seus interesses políticos pessoais, mas compromisso com o país, compromisso com a nação. E o Senado tem sido essa casa do equilíbrio. O Senado, veja, o presidente Renan Calheiros é do mesmo partido do presidente Eduardo Cunha, que é do mesmo partido do vice-presidente da República, mas tem deixado de lado as suas questões partidárias
para agir como presidente de um poder que tem responsabilidade com o país, que jurou o cumprimento da Constituição brasileira. Lembrando, inclusive, o envolvimento absurdo, condenável, do Congresso Nacional no golpe de 1964, porque, de forma extemporânea e meramente política, declarou a vacância da presidência da República em 1964. Então, senhor presidente, eu quero dizer que eu fico feliz e quero aqui fazer esse pronunciamento destacando o papel que tem tido o Senado, sobretudo com a postura equilibrada, correta, justa do presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Então, isso para a gente é muito importante. Mas quero, senhor presidente, levantar alguns outros fatos, alguns outros aspectos vinculados ainda à crise política do nosso país. Essa semana, nós tivemos algumas questões muito importantes, porque quando se fala em impeachment, e eles procuram os retrógrados, da oposição, aqueles que são contra os trabalhadores, dizem, não, é impeachment porque está previsto na Constituição. Ora, claro que está. Mas o impeachment que eles querem contra a presidente Dilma, eles não conseguem caracterizar onde está o crime de responsabilidade. Então, se eles não conseguem caracterizar onde está o crime de responsabilidade, e aí teve a primeira representação, mudaram para uma segunda, mudaram para uma terceira, mudaram para uma quarta e agora chegaram nesses tais decretos. Então, veja, quando não há base legal, o que há? Só uma base política? A política não é razão para que nem um presidente da República tenha o seu mandato cassado. Não só o presidente, qualquer detentor de mandato público eleito legitimamente pelo povo. Então, quando eles insistem, mesmo sem haver a caracterização do crime, o que eles querem fazer é um golpe. Então, o que está em curso no Brasil é a tentativa da realização de um golpe. E se aproveitam da baixa credibilidade da avaliação da presidente Dilma, que não é boa. Mas isso é uma outra questão. Nós vivemos, eu repito, problemas econômicos graves. Eu não tenho dúvida nenhuma, a avaliação de um governo, ela passa por uma questão da economia estar bem, o desemprego indo bem, o desenvolvimento em processo sequente. Não é isso que nós estamos vivendo agora, estamos vivendo um momento de retração. Ligando as dificuldades políticas à questão ética, é óbvio que aqueles que comandam o poder público no Brasil não podem estar bem avaliados perante o povo, porque o povo não tem a capacidade de olhar, olha, a culpa não é da presidente Dilma, porque, de fato, contra ela não tem absolutamente nada, senhor presidente. Pelo contrário, ela tem sido o fator antagônico do que foi a conduta do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele, que não deixou ser nada investigado. Quando foi que a presidente Dilma fez qualquer tipo de ato, de ação, para impedir as ações do Poder Judiciário, a Lava Jato, tantas outras que estão em curso? Quando que aparelhou-se a Polícia Federal para que a Polícia Federal não se investigasse absolutamente nada? Aliás, o que nós dizemos é que, e a crítica que nós fazemos é pela seletividade, não só nas investigações, mas na forma como a informação é dada à população pública. Essa semana, um dos fatos ocorridos foi a condenação do ex-governador de Minas Gerais, Azeredo, há 20 anos. Por quê? Pelo mensalão, que é conhecido como mensalão tucano. Mas só agora, senhor presidente. Mas hoje, desde ontem para hoje, nós estamos vendo um outro noticiário de uma outra operação ocorrida antes da Lava Jato, que mostra que essas falcatruas, os desvios na Petrobras, datam de 1997. 1997, desde a época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Porque é esse o fato. É esse o fato. A corrupção não é da Dilma. A corrupção está entranhada no poder público. E vem acontecendo há muito tempo. E o que está se fazendo agora é se tentando fazer uma limpa. Agora, nós não podemos achar que a culpada de tudo é a presidente Dilma. Não podemos. Mas eles, a oposição contra o trabalhador pela privatização, eles querem fazer isso. E, olhe,
chamaram uma manifestação no domingo passado. Eu já falei aqui dessa tribuna sobre aquela manifestação. Uma manifestação que eles esperavam que o povo fosse à rua, mas não foi. Nem mesmo aqueles que votaram na chapa opositora à chapa vitoriosa da presidente Dilma. Nem mesmo aqueles. No dia 16, agora passado, foi a vez daqueles que defendem a Constituição brasileira, que são contra o golpe, irem às ruas. Foi muito maior. Em São Paulo, em todos os estados. Lá no meu estado do Amazonas, lá na minha cidade de Manaus, seu presidente, no domingo, não teve nem 500 pessoas na rua. No último dia 16, foram 10 mil pessoas às ruas em Manaus. Isso dado pela imprensa, por todos os jornais. Não estou utilizando dados do movimento, não. Estou utilizando dados da imprensa. O que significa isso? Significa que o povo brasileiro está alerta. Separa as coisas. Separa. Não vamos permitir que golpe ocorra nesse país. Não vamos permitir. Eu tenho tido a oportunidade de, na rua, conversar com algumas pessoas. E o faço com muita alegria. Dialogo, converso, porque as pessoas dizem o seguinte: mas olha, a carne está cara, a luz aumentou, até quando essa mulher fica? Aí eu digo o seguinte: e se mudar de presidente, a carne vai baixar o preço? A luz vai baixar o preço? Não, pelo contrário, o que a gente precisa é de uma calmaria política. Porque através da calmaria política a gente vai poder resolver os problemas, ou pelo menos iniciar, dar os passos para que superemos essa crise. E o Frei Leonardo Boff, que esteve ontem aqui no Congresso, no Senado, foi recebido ao lado de outros grandes artistas, Sargento, Chico César, tantos outros, Tássia, tantos outros artistas. Eles diziam o seguinte, não podemos confundir a questão política com a questão legal, de maneira nenhuma. E nós estamos aqui não só a defender a presidente Dilma, mas a defender um mandato legitimamente dado pela maioria do povo brasileiro. Então, esse é o espírito que tem que tomar conta dos brasileiros e, sobretudo, da política. Mas não é o espírito que teve durante o ano inteiro na Câmara dos Deputados. No Senado, apesar de tudo, concordo com o presidente Renan Calheiros quando ele diz: fomos o ponto de equilíbrio. Conseguimos caminhar e, naquilo que foi possível, ajudar o Brasil a superar essa crise. A Câmara não. A Câmara vive uma guerra permanente, porque é o presidente usando um poder para se salvar. Ele, que deveria ter tido a hombridade pessoalmente de pedir, se não o seu afastamento do mandato de deputado federal, mas pelo menos do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, mas não faz, pelo contrário, utiliza o cargo para se beneficiar, para atrasar o seu processo de julgamento. Ele que foi ao Conselho de Ética da Câmara dizendo que não tinha conta nenhuma e logo depois as contas, que não são poucas, apareceram. E contas dele com assinatura dele. Portanto, quebrou o decoro quando mentiu aos parlamentares numa reunião de comissão. Então, senhor presidente, essa semana foi uma semana muito importante. Tivemos as manifestações do povo brasileiro, bem maior do que as do domingo contra o golpe, pelo golpe. As manifestações contra o golpe foram muito maiores, num dia de semana, num dia de trabalho. Aqui mesmo em Brasília, nós acabávamos a nossa reunião, já era mais de 9 horas da noite. A manifestação estava chegando, senadora Cir. Estava chegando aqui no Congresso, à noite, trabalhadores que passaram o dia trabalhando e vieram para cá. Então, reparem, não adianta continuar com esse negócio de impeachment, não adianta. A presidente Dilma, ela tem um projeto importante para o Brasil, continua o projeto aplicado pelo presidente Lula, que não é um projeto perfeito, mas pela primeira vez, depois de muito tempo, é um projeto que olha para a população brasileira. Então, nós temos que retomar a estabilidade econômica para retomar o desenvolvimento, o crescimento no emprego, o crescimento na distribuição de renda.
Então, senhor presidente, tivemos as manifestações, as mulheres, nós parlamentares, fizemos uma manifestação importante, colocamos faixas, somos todas Dilma, defendendo o mandato da Dilma e a democracia, fomos com a presidente, falamos com ela quando ela esteve na abertura da 3ª Conferência Nacional da Juventude, para levar não a nossa solidariedade, mas a palavra da nossa disposição de luta, senador Gurgás. Então, veja, quem insiste no impeachment fajuto, que na realidade é um golpe, insiste no quê? Em parar o Brasil. Porque não vai ser assim, não. Eles acham que vão fazer golpe e o povo vai ficar de braço cruzado. Não vai, não. Não vai, não. Não vai ficar. Mesmo porque nós estamos nessa luta porque temos projetos políticos diferentes. O projeto deles é o projeto do neoliberalismo. O nosso projeto não, é o projeto do desenvolvimentismo, um projeto que olha a pessoa como a prioridade que a pessoa deva efetivamente ser. Então, apesar de toda a crise, penso que fechamos o ano no Senado com esse reconhecimento do povo, que eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida, senadora Cyr. O Senado tem sido reconhecido pela população, pelas instituições, como a casa do equilíbrio, a casa da ponderação e, principalmente, o guardião da Constituição. Então, senhor presidente, eu quero aqui também deixar a minha palavra de carinho à população brasileira. Já estamos próximos ao Natal, ao Ano Novo, num momento difícil, a ceia não vai ser tão farta como em anos anteriores, tampouco os presentes serão tão significativos, mas o mais importante é a solidariedade que possamos ter um com os outros. E o momento de Natal, do Ano Novo, é sempre um momento de muita reflexão e um momento de exercer a solidariedade, que eu acho que essa é uma palavra muito pouco falada e ainda muito menos exercitada. O que falta à população é isso. O que falta a todos nós, a quem está na política, representando a população, é o exercício da solidariedade. Então, que esse Natal, o Ano Novo, sirva para essa reflexão. Reflexão para que a gente possa, juntos, ajudar o nosso país a superar a crise. Eu tenho dito, outros países vivem momentos piores do que a gente. Mas o pior não é tão ruim quanto o nosso, porque na política eles estão acertados e unidos para sair da crise. A oposição não tem compromisso com o povo nem com o Brasil. Tucanos, PSDB, o que querem é tão somente chegar ao poder e a qualquer custo. Mas nós dizemos, no Brasil não vai ter golpe, senhor presidente. E, por fim, eu quero encaminhar a Vossa Excelência. Ontem eu faria um discurso avaliando a questão da evolução do IDH. Semana passada foram divulgados os novos dados do IDH. O Brasil melhorou a sua posição, apesar de ter caído um posicionamento, ele melhorou seus indicativos, seus indicadores, apesar de ter caído uma posição no ranking internacional. Mas eu, falando sobre isso, destacava e destaco significativamente a desigualdade, o IDHD. O IDHD, presidente Assir, é aquele IDH que mede a desigualdade. E na questão de gênero das mulheres, nós temos um índice bem inferior aos países vizinhos da América Latina. Por conta de quê? Por conta de uma série de elementos, mas sem dúvida nenhuma, 2 são fundamentais. Um é a diferença dos salários entre homens e mulheres no mercado de trabalho, o que não tem explicação, porque temos um índice de escolaridade superior aos homens. E a outra diferença é exatamente a falta do empoderamento das mulheres. Uma média de 10% de mulheres parlamentares no Brasil é muito pouco e está muito abaixo da média do nosso continente, que é de 27%. Mas avançamos nisso também, avançamos. Eu vou, começando o ano, fazer um balanço, mesmo porque estamos providenciando a publicação, um balanço das atividades da Procuradoria das Mulheres, que a quem me deram a responsabilidade de coordenar. Então, nunca eu acho que a gente viveu um momento tão positivo de unidade entre deputadas federais, senadoras, mulheres brasileiras, no sentido de encaminhar a nossa luta. Aqui aprovamos a PEC da cota de cadeiras para as mulheres. Na Câmara, essa votação deverá ficar possivelmente para março do ano que vem, mas está muito bem encaminhada. Isso graças à grande mobilização que nós temos conseguido no Brasil inteiro. Então, no mais, é agradecer por tudo que tivemos esse ano e tenho certeza que, se a gente tiver disposição de continuar na luta, que não é de resistência,
mas é uma luta pelo avanço. A gente vai conseguir superar esse momento e melhorar ainda mais, fazer de 2006, cujas previsões não são positivas, mas iniciar já um período de melhora. Então, eu encaminho à mesa o meu discurso que faço da avaliação de EDH para que seja transcrito nos anais e dado como lido na íntegra. Muito obrigada, presidente.